como falamos no domingo passado, hoje nós retornaríamos à nossa série de mensagens no livro de Hebreus. Essa é a nossa 19ª mensagem nesse livro, e hoje nós vamos entender, ou pelo menos tentar entender um pouco, a mensagem que se encontra no capítulo 9, dos versículos 15 a 28, você pode acompanhar pela projeção, onde diz o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água e lã, a tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra nos santos dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Vamos orar? Ó Deus, no nome de Jesus, ajuda-nos mais uma vez no estudo da Tua Palavra. Não nos permita, ó Deus, sairmos daqui sem ouvir o Senhor. E que uma vez, ó Deus, tendo ouvido o Senhor, que a Tua Palavra transforme a nossa vida. Abra os nossos olhos para a obra do Senhor. Em Teu nome, ó Cristo Jesus, que oramos. Amém. Irmãos, no Brasil, sempre quando nós vamos comprar algum produto, lá no fundinho, no nosso coração, vem aquele medo. E se o produto vier com defeito? Ou se ao longo da utilização desse produto, ele apresentar algum problema? O que fazer? A quem recorrer? E no Brasil, como geralmente a gente sabe como as coisas são produzidas, a gente compra o produto muito mais na expectativa de quando o seu problema vai se manifestar, do que o uso que nós vamos fazer daquele produto. E então, visando assegurar essa relação entre fornecedor, seja o fabricante ou o prestador de serviço, e o consumidor, o direito brasileiro estabeleceu aquilo que nós chamamos de garantia. Ou seja, ao longo de determinado período, o consumidor tem a garantia de que o seu produto será consertado ou será substituído por um igual ou superior, se assim for o caso. E então, existe pelo menos 3 formas de garantia. A garantia legal, que é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, que é independente de contrato entre consumidor e fornecedor, e que diz que eu e você temos até 30 dias
para reclamar problemas em um produto não durável e até 90 dias quando o produto é durável. Exemplo, uma máquina de lavar roupa. E o prazo começa a contar a partir do recebimento do produto. Mas tem também a garantia contratual, que é aquela garantia que o fabricante ou fornecedor acrescenta ao produto por sua livre e espontânea vontade. Geralmente, quando a gente vai comprar, o vendedor diz: olha, isso tem 1 ano de garantia. É essa garantia contratual, que ela extrapola aquilo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. E, por fim, a chamada garantia estendida, que é aquela que o vendedor fica a todo custo tentando te empurrar quando você vai comprar um produto. Olha, a empresa está te dando 1 ano, mas você não quer comprar essa garantia por mais 1 ano, por mais outro ano, para que então, ao longo de aí 2 anos, 3 anos, você fique tranquilo. Se o seu produto der problema, nós vamos solucionar. E aí a gente sabe, né, a solução que as empresas dão para os nossos produtos. Mas aí você pode perguntar: pastor, isso é sermão ou é aula de direito do consumidor? Não, irmãos, é sermão mesmo. É porque, como eu fiz direito, então às vezes o bacharel em direito baixa. Mas para nós usufruirmos desse direito, é necessário que o produto original ele tenha que apresentar um defeito ou literalmente morrer. E isso faz parte do nosso dia a dia. Algumas circunstâncias, elas parecem ser necessárias, o acontecimento dela nas nossas vidas, para que outras se concretizem. Exemplo, é necessário que o seu carro comece a apresentar inúmeros defeitos, te deixar na mão por inúmeras vezes, para você chegar à conclusão que eu preciso trocar de carro. Não precisa ser necessariamente um novo, mas que me dê menos trabalho. Às vezes é necessário que eu e você percamos o nosso emprego para que possamos desfrutar de algo melhor ou que possamos servir ao Senhor em outras áreas. Às vezes é necessário que alguém na família morra para que Deus promova algo naquela família. A reconciliação de irmãos, a união de pessoas que estavam separadas. Com certeza você já passou por alguma circunstância na sua vida que naquele primeiro momento você ali lamentou, que você acreditou que era trágica, mas que posteriormente você disse: ainda bem que Deus permitiu que eu passasse por aquilo. E isso, irmãos, não é diferente no que diz respeito ao Evangelho. Na minha e na sua vida, era necessário que houvesse uma mudança, uma radical interrupção no curso da nossa vida, para que a salvação fosse aplicada em nós. Nós estávamos mortos e a morte de outra pessoa interferiu na nossa história e hoje nós estamos vivos. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Nós vamos ver que por causa da morte do nosso testador, vida é infundida ao pecador. Essa é a grande história do Evangelho. Essa é a história do sacrifício de Cristo, que é a garantia de nós experimentarmos plenamente a vida que Deus designou para todos nós. O tema da nossa mensagem, então, hoje, nessa manhã é Cristo, a garantia de vida ao pecador. E a primeira garantia que Cristo nos assegura é que a morte de Cristo nos traz as promessas contratuais contidas no Testamento. A morte de Cristo nos traz as promessas contratuais contidas no Testamento. No versículo 15 lemos: por isso ele é o mediador da nova aliança. O autor, mais uma vez, dessa carta está falando que Cristo é o centro do livro de Hebreus.
de que Cristo é o centro da palavra de Deus, mas o livro de Hebreus também vai deixar claro como Ele é o centro da vida, da existência, Ele é a plenitude de Deus revelada a nós para cumprir os propósitos de Deus em cada um de nós. Cristo é o sumo sacerdote que, através da sua obra, tem realizado algo maravilhoso aos seres humanos. Ele inaugurou um novo período na história da humanidade. Esse novo período traz redenção, traz salvação àqueles que estavam na condição de anátema, que eram malditos diante da presença de Deus por causa do seu pecado. Em outras palavras, a obra de Cristo, ela veio fazer conserto daquilo que Adão estragou. É a restauração do projeto criacional. E para cumprir essas etapas, o autor aos Hebreus tem demonstrado o que Cristo fez, que através da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua entrada no tabernáculo celestial, que não é feito por mãos humanas, nós agora também podemos acessar esse tabernáculo. A obra de Cristo nos capacita a entrar nos santos dos santos. É por causa disso que Cristo é descrito como o nosso mediador. E aí, ouvindo isso, você pode me perguntar: pastor, nós já não ouvimos isso há alguns sermões atrás? Esse já não é o quarto sermão que você fala a respeito disso? Porque o autor aos Hebreus, ele vem repetindo constantemente esse mesmo assunto? É bem possível, irmãos, que os destinatários dessa carta tivessem dificuldade de entender todas essas verdades a respeito da fé cristã. E pense bem, para pensar, nós hoje, muitas vezes, também nos deparamos com essa dificuldade em compreender como um ser humano pode, como a morte de um ser humano pode me fazer ou nos fazer ter um relacionamento com Deus. Na verdade, existe um princípio bíblico na vida daqueles que vivem o Evangelho, em que é preciso repetir para aprender. Perceba a própria forma repetitiva como o autor aos Hebreus está tratando do mesmo assunto. Ele vai calmamente, repetitivamente, didaticamente desenvolvendo o seu argumento, porque ele sabe que os seus destinatários, assim como eu e você, somos lentos para aprender. Às vezes precisa repetir. E isso porque nós ouvimos essas coisas aos domingos pela manhã, mas nós estamos sonolentos, nós estamos dispersos, nós estamos com outras coisas na cabeça. Nossa, eu preciso ainda fazer o almoço e esse pastor não para de falar. Eu ainda tenho que chegar em casa, tenho que colocar a lasanha para assar, passar na padaria e comprar o frango para o almoço, e esse pastor não para de falar. E assim, irmãos, nós vamos ouvindo domingo após domingo, e cumulativamente Deus vai moldando semana após semana a verdade dele nos nossos corações. E qual é o artifício, então, dessa vez, que o autor vai utilizar aqui para elucidar essa verdade? Ele vai falar do testamento. O testamento é a manifestação da vontade última de um indivíduo que dispõe para depois da morte o todo ou parte dos seus bens para alguém. E a Bíblia está usando esse mesmo conceito para descrever a realidade da nossa salvação. Assim, para que os beneficiários usufruam do todo ou parte dos bens deixados, o testador necessita morrer, para que aquele negócio jurídico então tenha o seu efeito real. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. E por isso nós, misteriosa e estranhamente, nos alegramos com a morte de alguém. Embora muitos também fiquem felizes quando o indivíduo morra, né? Que ele vai então ficar com a vida
boa por algum tempo. Mas, irmãos, a morte geralmente gera tristeza. Mas nós somos chamados para nos alegrarmos, porque em razão da morte de Cristo nós podemos desfrutar, nos deleitarmos das promessas que estão no testamento. Se Cristo não houvesse morrido, como Pedro quisesse que tivesse acontecido, tentando dissuadir a Cristo da cruz, e sendo lógico repreendido por ele, eu e você não estaríamos aqui agora. Eu e você não estaríamos respirando a alegria da promessa de Deus. Portanto, alegrem-se, o testador morreu. Logo, irmãos, eu e você não precisamos competir pelos itens que estão listados nesse testamento, como ocorre via de regra. Porque todos nós que somos selados pelo Espírito Santo de Deus, vamos receber essas promessas. Ninguém vai receber mais do que o outro, ou menos do que aquele. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A obra de Cristo, que caracteriza agora as nossas obras, também nos sela para a herança eterna. Nós não precisamos ter inveja de ninguém, pois todos nós somos herdeiros de Deus. Mas uma segunda garantia de Cristo é que a morte dele é a garantia da purificação e remissão dos pecados. Veja que esse modelo de testamento não é uma coisa somente para o hoje em Cristo. Acontecia também no passado, na primeira aliança, com a aliança que Deus fez com o povo e utilizou Moisés como mediador. E os versos 18 a 21 descrevem para nós como foi que aconteceu essa primeira aliança. Deus convoca Moisés, Arão, Nadab e Abiú para subirem o monte, para comparecerem na presença de Deus. Mas Arão, Nadab e Abiú tinham que esperar, porque somente Moisés poderia se achegar, se aproximar do Senhor. E Deus ali vai fazer uma aliança com o povo, utilizando aquele mediador. E depois dessa aliança, Moisés se dirige ao povo e transmite a palavra de Deus, as ordenanças do Senhor, e o povo então responde: faremos tudo que o Senhor nos ordenou. Na manhã seguinte, Moisés constrói um altar ao pé do monte, são feitos sacrifícios de holocaustos a Deus. Moisés coloca metade do sangue derramado em tigelas e a outra metade derrama sobre o altar. Em seguida, ele lê o livro da aliança para o povo, e o povo então responde mais uma vez: faremos fielmente tudo o que o Senhor nos ordenou. Então Moisés ele pega o sangue e asperge sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Esse sangue derramado simbolizava a purificação de Deus aos pecados dos homens. Deus estava utilizando algo que não era o elemento para a purificação de algo, a purificação das coisas, para dizer que agora o povo estava purificado dos seus pecados, estava limpo dos seus pecados. Aquele sangue não estava sendo aspergido para a purificação das manchas, das sujeiras, do suor. Ele estava purificando algo que só o sangue poderia purificar. Aquele sangue, não misticamente, mas poeticamente dizendo, tinha uma propriedade desengordurante, de remover as manchas do pecado impregnadas nas paredes da nossa existência. Ou agora até pareceu agora comercial de Veja, né? Somente o sangue do Cordeiro pode nos limpar. E a representação simbólica do que estava acontecendo ali é algo profundo. Estava demonstrando que a vida de alguém precisa ser consumida para que outros vivessem. O sangue é o elemento central do pagamento da dívida do pecado. Ele nos lava dos pecados, os pecados então escorrem, e por isso o sangue deve purificar todas as coisas.
Veja na leitura entre os versículos 18 a 21, que todos os utensílios do tabernáculo são influenciados pela presença daquele sangue. Uma vez que eles entram em contato físico com ele, a purificação do sangue para a remissão do pecado é essencial, é indispensável. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Mas nós, irmãos, vivemos em dias que as pessoas acham que pode expurgar os seus pecados por meio de métodos que elas mesmas inventam. E a religiosidade dos nossos dias é uma expressão disso. Os ritos humanos são criados para aliviar a nossa consciência quando fazemos algo errado. Tudo passa a ser uma fuga. É melhor não pensar no problema, fingir que ele não existe. Mas inventam uma viagem para então tentar resolver o problema. Aquele velho ditado do Brasil: o governo rouba, mas ele faz, então está tudo bem. Ele pode fazer as maiores atrocidades, mas se ele dá pão e circo para nós, está tudo bem. E todas essas tentativas de remissão de pecados são ineficazes, infrutíferas, não há saída. O preço tem que ser pago, alguém tem que sofrer o dano, alguém tem que pagar por isso, porque o coração humano anseia por justiça. O coração de todo ser humano, ainda que ele não saiba disso, reconhece a necessidade de punição por aquilo que foi feito de errado contra Deus. Todo coração humano anseia por justiça. Mas por fim, a morte de Cristo é a garantia de que seremos apresentados santos na presença de Deus eternamente. É por isso que o versículo 23, o autor registra: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. E é disso, irmãos, que nós estamos falando nos nossos últimos sermões. Não dá para ficarmos no plano terreno. O plano terreno é insuficiente para causar a transformação das nossas mentes, dos nossos corações. É necessário algo superior, que diga respeito às coisas eternas, que dizem respeito a Deus. Logo, é aqui que Cristo entra com esse sacrifício inaugural da nova aliança, ao oferecer a sua própria vida. Ele entra no céu, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. E ao fazer isso, Cristo alcança por nós coisas novas, coisas mais interessantes, superiores e mais eficazes para resolver o nosso problema. E ao fazer isso, Cristo agora comparece por nós diante de Deus. Nós agora temos alguém que perpetuamente, constantemente, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, esse ano 366, está na presença de Deus em nosso favor. E isso não é só muito bom, isso é ótimo. Nós temos alguém que se apresenta como nosso representante e intercede por nós, alguém que não apenas está lá, mas que também está aqui. Deus é aquele que ocupa onipresentemente todos os lugares e está em nós por meio do seu Espírito que intercede por nós, porque nem sequer orar como convém nós sabemos. Mas o sacrifício de Cristo aniquila de uma vez por todas o pecado. A obra de Cristo destrói de uma vez por todas o pecado. Ainda que eu e você soframos as consequências do homem carnal, que insiste em permanecer em nós,
nós já temos, nesse momento, a garantia de que a obra de Cristo põe fim a todas essas maldades do homem, em todos os pecados, em toda a realidade da perdição. Nós agora estamos aguardando o estágio final, a volta de Cristo. Nós somos aquele que o livro descreve, que aguardam a salvação. Nós agora estamos aguardando a última fase, o estágio final. E que sentimento maravilhoso é esse, meus irmãos? Mas ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho é que eu e você nos esquecemos disso. Sabe por que nós lutamos tanto contra o pecado? Ou por que nós lutamos contra o pecado mais do que deveríamos? É porque nós esquecemos disso. Se eu e você nos lembrássemos que Cristo já derrotou o domínio da morte, eu tenho certeza que nós teríamos menos dificuldade com os nossos pecados. Nós lutamos no dia a dia porque nos guiamos pelas coisas que nós vemos, pelas coisas visíveis e que nós tocamos, e não pelas invisíveis que nós já possuímos em Cristo Jesus. Nós precisamos ser pessoas mais espirituais, meus irmãos, pessoas de maior fé, pessoas que de fato têm o usufruto do poder que já é acessível a nós para combater o pecado. Eu já citei esse exemplo aqui. É muito comum entre nós aqui tentarmos, lutarmos, corrermos atrás, e aí já tentarmos de tudo, aí chegar, olha, eu tentei de tudo, agora é com Deus. Nós estamos esquecendo que nós já temos o auxílio, a provisão para as nossas lutas. Nós estamos vivendo pelo visível, pelo tocável, e não pelo invisível. Quer vencer o pecado? Lembre-se que Cristo já morreu. Quer vencer o pecado? Lembre-se que você já tem o Espírito Santo. Quer vencer o pecado? Lembre-se que o último sangue já foi derramado. Quer vencer o pecado? Tenha a alegria e a esperança na vida eterna que você já possui. Quer vencer o pecado? Lembre-se que o testamento que possui todas as promessas são promessas para você. Quer vencer o pecado? Lembre-se que Cristo vai voltar. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, que verdade belíssima é essa que o Senhor tem para nós. Obrigado, ó Deus, por essas promessas do Senhor que já se cumprem em nós por meio de Cristo Jesus. E nos perdoe, ó Deus, por muitas vezes vivermos como se essas promessas ainda não fizessem parte das nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, por insistirmos em viver de forma autônoma, de forma autossuficiente, crendo que nós podemos resolver todas as mazelas do nosso viver. E só lá, depois de sofrermos, voltamos os nossos olhos para o Senhor. Mas que essa realidade, ó Deus, possa fazer parte das nossas vidas. Que possamos, ó Deus, nos lembrar que temos vida por meio de Cristo Jesus. E que nós temos, ó Deus, a provisão do Senhor para as lutas do nosso viver diário. É em Teu nome, ó Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos receber a bênção e aí eu peço que você se assente. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra,
hoje e para todo sempre. Amém.